Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal de estudo de ETs espíritas. Estamos concluindo aqui hoje mais uma etapa sobre a violência, dando enfoque contra a mulher. E infelizmente os dados que temos são alarmantes e algo precisa ser feito visando resolver, minimizar esse problema. Então a gente está verificando que essa violência no mundo está sendo assim muito forte, está aumentando a cada dia que se passa. São várias faces, mas o enfoque nesse momento é sobre a mulher. Vai encontrar então sobre a mulher, num relatório publicado pela OMS, informando que a violência é o uso intencional da força física ou poder real que ameaça a nós mesmos ou a pessoa com quem nós convivemos, na sociedade, grupo. Ou seja, já tem uma lei, já tem uma norma constituída, reconhecida mundialmente, mas infelizmente não é aplicada em parte alguma do mundo, em particular no que se envolve a mulher. Raríssimas exceções. A gente vai verificar então que a violência contra a mulher ela é muito mais forte do que nós imaginamos. Há declarações, por exemplo, do Kofi Annan, que dirigiu a ONU por um tempo, e na qual ele afirma das sequelas deixadas pela violência contra a mulher. Mas mesmo sendo feitas essas colocações, infelizmente ainda é muito pouco visto, visualizado, colocado em ação a prática realmente de defender a mulher e seus direitos. A intenção nossa, então, é mostrar como que a coisa é alarmante em nosso país. A gente verifica que no nosso país, no Brasil, chamado Coração do Mundo, Pacto do Evangelho por alguns espíritas, a gente verifica então que nós temos anualmente 2 milhões de mulheres sendo violentadas, sendo espancadas pelos seus companheiros ou pelo homem. É uma média de 175 mil por mês, 5,8 mil por dia, ou seja, a 4 mulheres a cada minuto uma é violentada, vamos dizer assim, machucada, e isso acontece uma em cada 15 segundos, ou seja, é realmente um quadro devastador. A gente pegou aqui um dado muito interessante também, para poder só visualizar aqui, um mapa do estupro no Brasil. A gente verifica que o estado de São Paulo, junto com o Mato Grosso, são os estados que maior tem número de violência relacionada ao estupro. A gente verifica, então, e estupro realmente mulheres. A gente verifica a gravidade do problema em nosso país. Muito grave. E esses dados estão aqui embaixo, direcionados. Quem depois quiser olhar com maior profundidade, é só acessar esse site, que lá tem todo o trabalho que foi feito no Brasil, lá na Câmara e no Senado. A gente verifica, então, essa frase, esse culto machista desorientado, informando que em briga de marido e mulher não se mete a colher. E ainda uma música totalmente equivocada, informando que tapinha de amor não dói. E o resultado para isso é que muitos profissionais acreditam que a violência doméstica é problema pessoal e privado, não vão envolver com isso, e outros falam que não é a questão de saúde pública. Será que está certo isso? O outro pensa que as mulheres gostam de apanhar, senão não ficaria com o agressor. Olha só o nível que chega a esses profissionais. E a gente vai verificar então que essas percepções aqui escritas, tanto aqui nessa parte de cá como nessa aqui e essa aqui, não tem sentido, são equivocadas, porque infelizmente isso está contribuindo para poder perpetuar a violência contra a mulher. Porque a pessoa que é profissional de trabalho social, psicólogo, o que for, ele perde o grande momento de ajudar a intervir de uma forma qualificada no socorro à mulher nesse momento. Lamentável que tenha essa visão distorcida no mundo de hoje. Será que as violências têm uma causa, uma justificativa, uma explicação? E nós espíritas, como é que nós entendemos? Aí vem uma questão muito séria para ser debatida, porque o espírito, em alguns casos, ele é muito imediatista na sua análise. Ele tem um problema muito sério de análise, ele inverte os seus papéis nessa hora, e deveria pensar que para o espiritismo, que compreende a lei de ação-reação, justificando que o que plantamos ontem colhemos hoje, e que o verdugo de ontem é a vítima de hoje,
não pode aceitar os atos de violência dos seres humanos. Mesmo que tenhamos sido vistos no passado, não justifica ser agressor no presente. Isso não existe. E há pessoas que têm essa ideia equivocada, falando que a pessoa que está passando por isso faz parte da lei de ação e reação. Claro que está passando, mas não dá o direito de apoiar a violência. Ser conivente com a violência ou, às vezes, também omisso com o que está acontecendo. E bem, o mal que recebemos não nos dá o direito de pagar com a mesma moeda. É uma coisa lógica, não tem como você evitar isso. A gente fica assim, um pouco assim, estarrecido com essa visão simplista equivocada de alguns espíritas. Então, o que precisa ter em mente é que a violência possui algumas características que a gente precisa estudar. Primeiro, é um fato humano e social, não tem como você fugir disso. Segundo, é histórica, a gente colocou aqui mais alguns elementos, né, informando de onde surgiu essa ideia equivocada sobre a mulher, vamos dizer assim. E também analisar, né, que ela abrange todas as classes e segmentos sociais, não se limita simplesmente às pessoas mais carentes, ela está em todos os níveis sociais e, infelizmente, está dentro de cada um de nós. Ou seja, cada um de nós carrega em si, né, essas características de violência. Então, se o mundo lá fora é dessa forma, agressivo, nós aqui embaixo estamos contribuindo porque nós não estamos dominando uma tendência de agressividade junto com aquele com quem nós convivemos. Vai então verificar alguns resultados dessas raízes contra a mulher. Né? A gente vai verificar então que o resultado disso, né, que contribui para poder aumentar, né, manter e aumentar, está, né, e aceita, né, a questão da tutela, né, da liberdade, ela é camuflada pelo amor, ela tem esperança que vai mudar o companheiro, vai melhorar, né? Ela cria uma dependência muito grande para com ele, né? Ela não tem para onde ir se sair de casa, né? E não tem, aqui embaixo, né, como trabalhar isso, tem insegurança, aonde buscar isso. Isso são fatores, são resultados, né, dessas raízes que a gente comentou aqui há pouco. Certo? Então, tudo isso faz com que a mulher fique oprimida porque ela não sabe para onde ir. Por outro lado, a gente vai verificar alguns possíveis indicadores que foram causados pela violência na mulher. Então, os transtornos crônicos, vago e repetitivo pode ser um possível indicador. A entrada tardia no pré-natal, infecção urinária, dor pélvica, e vai para fora. Todas essas situações aqui elencadas podem ser, né, trabalhadas como possível indicador daquela mulher que sofreu uma violência. Isso repercute tanto no seu emocional como no seu físico. Isso que é o mais grave, certo? A gente verifica, então, duas coisas para poder pensar. Os fatores de proteção que precisam ser ativados e incentivados, e os fatores de risco face ao isolamento social. São duas coisas que precisam ser analisadas. A gente vai colocar aqui em linhas gerais. A gente vai verificar, então, que para poder a gente trabalhar e recuperar, voltar a ter um bom relacionamento, ajudar essas mulheres que foram atacadas, violentadas, vamos dizer assim, na sua intimidade, é fortalecer junto a elas, né, um bom relacionamento familiar, incentivá-las a procurar um suporte de pessoas, né, social que possa ajudá-la, né, ter atitude de buscar ajuda em outras pessoas, desenvolver perseverança para enfrentar obstáculos, investir na autoestima, tá? Investir na capacidade, cursos, outros mais, para poder ela ficar livre de dependência masculina, procurar desenvolver os trabalhos, né, harmoniosos e construtivos, e aqui embaixo procurar os seus, né, direitos. Isso é importante a gente trabalhar, e também a mulher que foi afetada pela violência também tem em mente que ela não pode ficar lá. Tem aquelas pessoas mais simples. Nessa hora, o trabalho de base da casa espírita, o famoso atendimento fraterno, seria em fortalecer isso, porque isso passa desapercebido nas casas espíritas. E aqui, então, a gente vai verificar que isso afeta muito, porque a gente não vai encontrar uma rede de serviço bem estruturada, certo? A gente não vai encontrar alguém que oriente, né, nos seus direitos.
a gente vai verificar que não conhece o histórico dessa família, os transtornos mentais, tudo isso foram criados em função desse isolamento social. À medida que ela vai se isolando, tudo isso vai crescendo. Então, nessa hora, e nós na Casa Espírita, que temos o atendimento fraterno pelo diálogo, ao invés de ficar preocupado com a questão de se obsessão, se tem obsessão, se tem espírito, né? Pensar nessa questão. O que fazer quando uma casa espírita recebe uma mulher ou mulheres que foram agredidas fisicamente? O que fazer? A gente vai omitir, vai achar que tudo isso faz parte do nosso passado? Seria uma posição muito equivocada de quem for trabalhar dessa forma. Verificar então a seguinte questão: o que fazer? Né? Aí, nesse trabalho de pesquisa que nós fizemos, tem um plano de segurança, onde a gente pode orientar a mulher que é agredida a ter um plano de ação para o que fazer quando ela está sendo ameaçada pelo seu marido. Trabalhar o seu vizinho, enfim, aqui está elencado várias coisas que vocês, nossas casas espíritas, poderão trabalhar junto a essas mulheres que são agredidas. É um plano de ação visando dar segurança. Não é um plano de fuga, é um plano de ação para poder ajudá-la, né, a minimizar esse impacto negativo. Uma questão de lógica nesse momento. E verificar o seguinte, que lá no Livro dos Espíritos tem uma questão muito interessante, né, na qual fala sobre a igualdade entre homem e mulher. E tem uma frase que eu destaco muito, né, onde fala que a função da mulher que é tão importante, né, e é tão maior, né, que o homem. Daí a nossa imagem. Então, ela é muito maior do que nós imaginamos. Além de dar a questão de vida, ela tem sensibilidade. Então, para nós, na visão nossa espírita, as funções dela, né, é muito maior do que a do homem. A gente verifica, então, que o machismo está abafando essa superioridade dela. E a gente vai verificar, então, que no Livro dos Espíritos também, desse mesmo capítulo, aí colocando, né, essa questão de justiça. E aqui embaixo colocando que é necessário que a mulher se emancipe para o progresso da nossa civilização. Ou seja, é necessário que ela saia desse limite que foi imposto pela sociedade, por nós, homens, machos, né, vamos dizer assim, a fim de ela ocupar o espaço que ela tem na sociedade. É uma questão lógica e nós precisamos trabalhar isso. E para poder concluir, o trabalho de Allan Kardec muito legal a esse respeito, que está lá na Revista Espírita, onde fala sobre isso, lá em 1858, numa dissertação espírita, o papel da mulher, ele destacou esse trecho, né, que eu acho importante, né, que cada um vai poder fazer a sua leitura individualmente, mas ele mostra a grandeza de Allan Kardec, a grandeza da doutrina espírita, o que ela pensa a esse respeito. Então, causa-nos, infelizmente, né, muita agressão está ocorrendo, e causa-nos o impacto de que nós precisamos fazer alguma coisa. Não podemos cruzar os braços. Ainda mais agora no tempo de pandemia, né, a gente não tem que ficar preocupado em apenas receber mensagem do além. Preocupar em fazer, se programar, se organizar, para quando voltar ativa presencialmente, ter um plano de ação, porque a violência nesse nível das mulheres está sendo muito maior do que nós imaginamos. Era essa a nossa reflexão, um pouco assim agressiva, mais direcionada, mais, né, focada com a mulher, porque nos causa inclinação esse fato dessa violência estar ocorrendo aos nossos olhos e num país na qual nós batemos no peito, alguns, não todos, né, batem no peito e falam que o Brasil é parte do Evangelho, né, e vai para fora. Não está sendo parte do Evangelho, não vai ser dessa forma. Seria uma postura assim, muito equivocada em achar que o país nosso é dessa forma. Nós somos poucas pessoas, nós somos poucos espíritos, tem muitas religiões, há muita coisa para fazer, e nesse caso aqui o trabalho com a mulher é muito pouco trabalhado nas casas espíritas, mas pouquíssimo mesmo. Dificilmente encontra-se um seminário, um congresso espírita trabalhando essa questão social. Trabalha assim, muitas questões, né, figurativas, ilusórias, mas deveria ter um congresso internacional, né, sobre a violência da mulher, e essas pessoas que se dizem os gurus espíritos deveriam entrar em ação para dar um plano de ação, o que fazer para poder minimizar essa ação agressiva que está ocorrendo aos nossos olhos. Fica o nosso abraço e até outro momento aqui no nosso canal Diretriz Espírita.